que é que vocês compreendem sobre unidade e dualidade? Vocês já pararam para pensar sobre unidade e dualidade? É interessante a gente olhar para esse tema com uma nova perspectiva, porque dentro da palestra, lá, ele traz assim, que existem duas maneiras básicas de viver. Duas possibilidades são fundamentais de conscientização no ser humano. O plano dualista e o plano unificado. No plano dualista, é o plano em que a gente nasce, é o plano em que a gente convive, percebem? A gente nasce na Terra, que é um plano dual. E toda a construção de personalidade, ela vai ser desenvolvida dentro desse plano dual. Porque as nossas figuras de autoridades, os pais, as mães, a sociedade, a mídia, todo o sistema de educação foi sendo criado a enxergar o mundo como dual, não é? Então, a dualidade ela é uma realidade para a nossa vivência, para a nossa experiência do dia a dia, entende? O dia e a noite, a luz e a sombra, percebem? Essa dualidade ela é existente no nosso dia a dia, entende? Só que a intenção da palestra de hoje é nos convidar a olhar para o lugar da unidade, entende? Poder estar na presença física da dualidade, com todas as dualidades que esse mundo manifesto se apresenta, e ao mesmo tempo entender sobre a consciência unitiva, né? E essa consciência unitiva é o que Platão chamava da consciência das ideias, ou que a gente pode chamar da consciência do plano espiritual, onde a criação ela é una, e quando ela decide projetar todas as suas manifestações, se torna manifestações duais, percebe? Por isso essa realidade que nós vivemos. É o que Pitágoras também falava do zero, o ponto vazio. É onde a gente, como vivendo nessa dualidade em que nós estamos, que é a Terra, atravessamos esse ponto de vazio e entramos nessa unicidade. Compreendem até aí? Nesse caso, quando a gente acende essa percepção de consciência, nós, como seres humanos, vivemos uma experiência dual, mas cientes de que existe essa unicidade dentro de nós. E o nosso caminho é cada vez mais compreender através do sentir o que é essa unidade. Então ele fala que este conhecimento, mesmo que não compreendido imediatamente, pode criar raízes profundas na nossa psique. E o que eu quero trazer com isso é que até eu, hoje em dia, eu também busco compreender cada vez mais, em níveis mais profundos, o que é esse caminho da dualidade, o qual nós vivemos, e atravessar para esse caminho de unicidade, percebe? Mesmo estando aqui na Terra. Então o que eu acho legal é assim, por exemplo, se a gente olha a pilha tem um ponto positivo e um negativo. Essa dualidade é que faz a transferência de energia, né? Seja para o controle, seja, né, para a carga de uma bateria de celular, de carro, não é verdade? A mesma coisa é o termômetro. Se a gente pega um termômetro, a gente percebe, por exemplo, se eu falo, 38 graus, é quente ou é frio? Eu posso dizer que depende. Por quê? Para uma pessoa que está a 30 graus, percebe? A 28 graus, ela vai achar 38 quente, percebe? Mas para uma pessoa que está a 45 e depois volta para o 38, é o lugar de ufa, né? Que é alívio, percebe? Então, essas denominações que nós damos à vida é que também limita a percepção dessa unicidade, percebe? E aí é onde a gente cria um processo mais de conflito interno. O que acontece, por exemplo, com o símbolo do Tao, é o símbolo do Yin e do Yang. E o que nos chama a atenção é que dentro do polo negativo dentro do polo negro existe o branco. Dentro do polo positivo existe o negativo, que do branco existe o negro. E aí o que é interessante de observar é que o Tao é essa consciência unitiva, é essa realidade unitiva do universo manifestado, percebe? Então, a circunferência, ela é o ato, ela é o lugar onde a gente consegue ter mais clareza da unicidade, é a circunferência que dá mais velocidade, mais percepção e mais organização na nossa consciência. Então, o que é o plano dualista? O plano dualista é a realidade predominante a qual nós vivemos, porque nele nós percebemos tudo como uma divisão de ou, né?
ou vida ou morte, ou certo ou errado, entendem? Ou bom ou ruim. Então, nesse plano dualista ao qual nós vivemos, e qual a nossa personalidade foi sendo traçada, a gente vive muito essa percepção dual, entende? E é nesse lugar da consciência do ou que a gente muitas das vezes entra em conflitos, em tensões e sofrimentos. Percebem? Vai ficando claro para vocês à medida que eu estou falando? Então, dentro do plano dualista, cada questão ela vai terminar em vida ou morte. Se a gente pega um exemplo muito claro, que é o exemplo quando a gente entra em conflito com um amigo, com um companheiro ou com a companheira, né? A intenção da gente é que nesse plano dual, eu quero comprovar para mim mesmo que eu estou certo e que a pessoa que eu estava em conflito está errada, percebe? Porque quando eu entro na percepção de que eu estou certo e que o outro está errado, eu quero comprovar de que eu estou na vida e o outro não, entende? Ou seja, a clareza da percepção é, inconscientemente, o estar errado para mim, se eu estivesse errado nesse conflito, significa que eu estaria morto, que eu estaria negando a própria vida. E essa dualidade é um estado de ego, ou seja, é o ego que nos prende a essa percepção do que é certo ou errado, bom ou mal, né, vida ou morte. Porque dentro do plano da unicidade, como nós vamos perceber, se a gente faz a desidentificação com o ego, a gente começa a perceber que tudo se encaixa nessas polaridades, entende? Porque para uma polaridade existir, a outra ela já existe em potencial. Então, por exemplo, se eu sinto raiva, é porque já existe a outra polaridade em potencial de amor. Se eu sinto inveja, é porque existe na outra polaridade o meu lugar, a minha competência de admiração. Conseguem perceber? Então, nesse plano dual, nesse plano manifesto, uma emoção, um pensamento já existe na sua possibilidade do oposto. E aí, se você diz, Maqui, mas eu não sinto nada, eu tô congelado. Aí vai ser um trabalho mais difícil, porque a gente precisa colocar em movimento essa percepção do sentir e essa consciência de que a vida é esse movimento e nesse movimento eu sinto. Percebem até aí? Então, no plano unificado, a gente combina ambos os opostos, percebe? Para que possa transcender. E combinar significa integrar. Então, eu não escondo a sombra, eu não escondo a negatividade. Eu convido a negatividade para integrar, percebe? Como eu trouxe, seja a minha raiva, a minha inveja, a minha procrastinação, a minha preguiça, eu integro com a luz que eu sou, percebe? Para que eu possa cada vez mais transcender esse plano dual e sair dos conflitos, das ilusões que foram postas e identificadas pelo ego. E então, nesse estado, não vai haver bom ou mal, nem certo nem errado, nem vida ou morte, mas apenas o bom, o certo e a vida. E aí a natureza ela é completamente diferente dos opostos dualistas. Percebe uma coisa interessante aqui? Quanto mais a gente eleva a percepção da nossa consciência e entra nesse estado de unidade, não se torna mais o ou, se torna o i. Mas se a gente também levar para uma consciência mais elevada, a gente já pode perceber que é vida, morte, bom, mal, raiva, tristeza. Ou seja, não existe nem até o i. É um nível de consciência mais elevado em que a integração ela já está completa. Não é que o mal ele vai desaparecer, ele será integrado, compreendido e reconciliado. É o que eu venho falando sempre em todas as palestras. A gente não nega a consciência do eu inferior. A gente convida essa consciência para tomar clareza de como ela é, como ela funciona, de que forma os aspectos manifestos individuais meus se apresentam, para que eu possa cada vez mais integrar. E quanto mais eu integro através do processo da aceitação, mais eu vou transcendendo essa dualidade, vivendo no estado de unicidade, mesmo estando no plano dual. Então, viver nesse estado, que é a absoluta realidade, é felicidade perfeita, liberdade ilimitada, satisfação e realização dos potenciais. É algo que ele traz na palestra, né? É o que a gente chama do paraíso, porque o paraíso é um estado de consciência e não o lugar. Percebem isso? Então não importa, ele traz na palestra, não importa se você é um ser encarnado ou não. A questão de paraíso e você viver esse paraíso é o seu estado de consciência. Então é o nível de consciência que você coloca para viver uma vida realmente de autorrealização.
Para isso você precisa trabalhar cada vez mais as camadas, as finas e sutis camadas da consciência que te mantém no medo, no orgulho, entendeu? Na obstinação. Então a gente vai trabalhando essas finas camadas da nossa própria consciência. E aonde quanto mais a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo a capacidade de trazer o nosso eu real à tona. E o que é esse eu real? Esse eu real é o centro divino em todo ser humano. Esse centro divino vai conter a nossa sabedoria e o lugar de verdade interna. Porque a verdade, ela é muito objetiva quando a gente está no nosso eu real. A exemplo daquilo que eu falei dos amigos, ou no sentido de um casal, quando está em discussão. Quando eu sei dessa consciência e eu tenho consciência dos meus aspectos e consciência desse processo unitivo, eu não vou conflitar mais querendo estar certo ou querendo estar a razão. Eu acesso o lugar em mim que sabe qual é a verdade. Então eu não preciso que o outro aceite ou diga para mim que essa é a verdade. Mas é o lugar que eu digo para mim mesmo, eu sei qual é a verdade. Então eu fico íntegro nesse lugar. Conseguem compreender? Então existe aí, quando a gente acessa esse eu real, uma liberação de energia, que é o contato com essa força vital que é vibrante. E de outra forma, se a gente usa de forma erradamente, a gente aparenta um certo cansaço da vida, né? E acessando esse eu real, eu trago um lugar de relaxamento para as resolutividades que a vida me propõe, né? Tomar uma respiração, todo mundo. Então, qual é? Ele traz 3. Primeiro, você vai reconhecer que existe uma tensão dualista dentro de você. Então, você vai perceber onde você está lutando contra algo, né? De que forma você quer validação, quer reconhecimento, quer percepção de que o outro diga que você está certo, quer ser o centro das atenções, percebe? E aí nesse lugar você observa onde você precisa estar certo, quer ter a razão. Isso significa viver para você. Porque não é o lugar de estar certo ou errado, porque a sua consciência sabe qual é o passo a ser dado. E aí você deseja a verdade mais ampla, querer ver além do próprio ponto de vista. O simples ato de perguntar assim, qual é a verdade nessa situação? É toda a verdade essa situação? Então a gente pode se perguntar nesse nível. Um outro lugar é soltar o controle do ego. Porque a mente do ego, ela quer estar sempre presa, né, às situações, às imagens, a tudo que foi criado ao longo da nossa vida. Então, quando eu abro mão do controle do ego, é tanto que na meditação, no início eu falo para vocês, não deem tanta atenção à minha voz, apenas escute e deixe ir. Porque o ego vai querer estar controlando ali você o tempo todo. E apenas aceite o que é que venha. Porque o processo da meditação é esse, é aceitar o que é que venha. E eu deixo fluir. Então, quando eu abro o controle, eu abro mão da necessidade que eu preciso vencer, que eu preciso ser visto, que eu necessito da admiração. E aí aceitar o que é, porque é confiar na vida. Que a vida ela não é contra nós. Muito pelo contrário, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu percebo que a vida ela me empurra para esse lugar, né, dessa realização, dessa plenitude, dessa felicidade. E aí um bom passo é a gente investigar, né, o que é que realmente eu preciso ver, ponto, o nó que eu estou preso, que eu estou amarrado, né? Então toda a verdade e o que é necessário já está dentro de nós. Não é preciso lutar constantemente contra isso. A nossa tarefa é cada vez mais exercitar de evocar esse eu real, porque esse eu real é o eu real que integra essas duas polaridades existentes na vida. E aí quando eu me permito estar com esse eu real, acessando cada vez mais, eu me permito estar aberto às mensagens intuitivas e a ter discernimento do que verdadeiramente acontece ao meu redor, né? No final da palestra ele traz assim, reconhecer que você já tem o que necessita e estão onde precisam estar. Eles apenas desviam o olhar por estarem voltados para a direção oposta. Ou seja, o nosso papel é reconhecer aqui e agora, como eu estou, como eu me sinto, né? Quem sou, né? Onde eu desejo chegar. Então esse é o lugar que eu trago para que a gente possa entender que o estado de paz é essa reconciliação das duas dualidades existentes em nós. Então nesse processo, né, do autoconhecimento, dos grupos de autoconhecimento, no processo psicoterapêutico, a gente vai investigando o quanto as polaridades causaram em nós distorções, ilusões, sofrimentos, e o quanto a gente luta constantemente contra a vida, contra os outros,
mas é algo que está dentro de mim, que eu preciso dissolver, né? Para que eu possa voltar cada vez mais, estar alinhado com a minha essência. Quero fazer um convite a vocês, que em novembro eu começo uma nova turma de estudos do Pathwork, né? O que acontece com o grupo de estudos é que a gente dá um aprofundamento dentro desses temas, né? Convivências com atividades, e os encontros vão acontecer nas segundas-feiras, das 19 às 21 horas, são 2 horas de duração, 4 horas mensais e quinzenalmente. A cada quinzena a gente se encontra, tá certo? Então, quem tiver interesse, fala comigo lá no WhatsApp, porque eu já criei um grupo, né, um grupo específico das pessoas que têm interesse no trabalho, e depois eu vou estar entrando em contato com esse grupo para a gente se reunir e falar mais sobre o processo do Pathwork e vivenciar essas palestras, né? Como eu disse, o tema dualidade e unidade é algo que para mim também é ainda muito complexo, mas eu venho vivenciando isso à medida que os conflitos, os desafios da vida apresentam, e eu entro nesse lugar de buscar compreender qual é a verdade, né? E é toda a verdade isso, percebe? Para que eu possa entrar nesse lugar de unicidade. Então é um tema que, por mais que seja complexo, a gente vai plantando a semente e criando raízes nesse inconsciente, para que a gente se torne plenamente consciente da vida que a gente tem e que a vida que a gente leva, né? É isso, meus queridos. Uma boa noite, né? Bom descanso para todos e bom final de semana.